Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa última aula de recuperação, nós vamos ver os conteúdos de Reflexive Pronouns, Activities, as atividades que a gente faz quando temos tempo livre, Comparatives e Superlatives. Lembrando que os comparativos, eles são três, de inferioridade, superioridade e igualdade. E os superlativos, eles são de inferioridade e superioridade, tá bom? Então, vamos lá. Os reflexive pronouns, eles são utilizados quando o objeto da oração e o sujeito são as mesmas pessoas, ou seja, quando a ação do sujeito reflete sobre si mesmo. Então, quando eu executo uma ação sobre mim mesma, eu utilizo um reflexive pronoun. Aqui nós temos os pronomes pessoais: eu, você, ele, ela, nós e eles ou elas. E aqui ao lado nós temos os pronomes reflexivos correspondentes a cada um desses pronomes pessoais. Eu tenho myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves e themselves. Myself, eu mesmo, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo, e assim sucessivamente. Agora um exemplo para que vocês possam perceber quando o objeto da oração e o sujeito são as mesmas pessoas. I always look at myself in the mirror after a shower. Eu sempre me olho, eu olho a mim mesmo no espelho depois do banho. Então, aqui, eu sou o objeto da oração e o sujeito ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, nesse outro conteúdo, nós temos as Free Time Activities, que são as atividades que eu faço no meu tempo livre. Então, eu tenho aqui Celebrating Birthdays, Cinema, Concerts, Cycling, Hanging Out with Friends, Meditating, Painting, Programming, Reading, Relaxing, Running, Solving a Puzzle, Sunbathing, Swimming, Talking on the Phone. E todas essas atividades são atividades que a gente faz no tempo livre. Elas podem ser classificadas em Socializing, Cultural Activities e Resting. Atividades para socialização com outras pessoas, atividades culturais e atividades de descanso. Como atividade para casa, vocês façam essa distribuição dessas atividades que tem aqui em cima em cada uma dessas categorias, tá? Lembrando que socialização é quando eu socializo com outras pessoas, quando a atividade que eu vou fazer precisa de outras pessoas, né? Atividades culturais, que envolvem cultura, e atividades de descanso para eu descansar, ok? Começando aqui pelo de Comparative of Equality, que é o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade, como o próprio nome já fala, ele serve para comparar coisas ou pessoas de uma forma igualitária. Então, traduzindo para o português, seria o nosso tanto quanto, né? Joana é tão inteligente quanto Maria. Então, esse é o comparativo de igualdade. Sendo que em inglês, ele é feito com o as. Esse as indica o nosso tanto quanto, tá? A estrutura do comparativo de igualdade é as, adjetivo ou advérbio e outro as. E é assim que você faz comparações. Como, por exemplo, eu tenho aqui Mizumi is as old as Naomi. A Mizumi, ela é tão velha, né? Ela tem a mesma idade que a Naomi. Então, vocês percebam que aqui nessa estrutura nós temos as, o adjetivo, que nesse caso é o old, e o as novamente. Esse as, ele é feito como tanto quanto. Então, estruturalmente falando, o comparativo de igualdade ele é feito com as, adjetivo ou advérbio e outro as.
Aí, dependendo do qual adjetivo ou advérbio que você vai utilizar na sua frase, que você vai ver qual dos dois que vai caber na tua frase, né? No que você vai querer dizer. Mas tem que ser nessa estrutura. As, a palavra que você vai usar, e outro as. E se você quer utilizar do mesmo jeito o comparativo de igualdade para dizer que ela não é tão quanto a outra pessoa, é o not, as, e o resto é a mesma estrutura como foi feita aqui em cima. A diferença é que é acrescentado um not antes do primeiro as. Beleza? Como um comparativo de superioridade, como o próprio nome já diz, é um comparativo que eu vou comparar duas coisas ou duas pessoas, só que de uma forma superior. Uma vai ser mais do que a outra. No português seria um mais do que, né? Juliana é mais inteligente do que Maria. Então, seria um mais do que. Em inglês, os comparativos de superioridade, eles são feitos acrescentando ER logo após o teu adjetivo. Então, heavy, heavier, fast, faster, tall, taller. Então, eles são feitos colocando esse ER ao final do adjetivo e o than, que é o do que, né? Então, heavy, pesado. Então, ele é mais pesado do que, taranã, certo? Só que eles têm algumas regrinhas para fazer esse superlativo, esse comparativo de superioridade. E algumas dessas regrinhas nós podemos ver aqui, ó. Para adjetivos que tem uma sílaba, você só acrescenta o ER. Pronto, essa é a regra geral. Para adjetivos que tem duas sílabas e terminam em Y. Então, para adjetivos que terminam em Y, eu tiro esse Y e acrescento IER. Para adjetivos que têm duas ou mais sílabas, eu utilizo more, mais o próprio adjetivo normal, sem nenhuma mudança nele. Por exemplo, endangered é more endangered, certo? E aqui eu tenho algumas outras mudanças. Nice, nicer, ele já termina em E, você só acrescenta o R. Big, ele é monossílabo, então eu duplico essa última consoante e fica bigger. Happy, ele termina em Y, então eu tiro esse Y e acrescento IR, happier. E alguns adjetivos eles são irregulares, eles não respeitam nenhuma dessas regras. Então eu tenho good, better, bad, worse, far, farther ou further. E lembrando também que logo após todos esses adjetivos que eu acabei de dizer, tem que ter o than, porque você está comparando com alguma outra coisa. Agora, como comparativo de inferioridade, uma coisa menor do que a outra, né? Para que a gente possa fazer esse comparativo de inferioridade, nós utilizamos o less, que é menos, o adjetivo e o than. Então, é less, tarará, than. Menos o adjetivo que você for usar, bonito, feio, alto, magro. E o than, que é o do que. Como, por exemplo, eu tenho a bus is less expensive than a taxi. O ônibus é menos caro do que o táxi. Então, ele é mais barato do que o táxi. Como aqui é um comparativo de inferioridade, eu tenho que utilizar essa partícula less, porque é menos, certo? Então, só para que a gente consiga fazer essa comparação, nós temos comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. O de igualdade é o as, adjetivo, as. O comparativo de inferioridade é o less, adjetivo, than. E o de superioridade, ele pode ser acrescentado ER no final do adjetivo e o than, ou então ele pode, se ele for um adjetivo grande, você coloca o more, o adjetivo normal e o than. E como nosso último conteúdo, nós temos o superlative, que são os superlativos.
Assim como lá nos comparativos, o comparativo eu comparo com outras coisas. O superlativo eu faço também uma comparação, só que não com outro objeto. E eu digo que ele é mais do que os outros, tá? Então deu para perceber a diferença? O comparativo eu comparo uma coisa com uma outra, e o superlativo eu digo que ele é mais do que todas as outras coisas. Então, se eu digo que Joana é a mais inteligente da classe, eu estou utilizando um superlativo, porque eu digo que ela é inteligentíssima, né? Então, aqui em inglês, nós vamos ver o superlative of superiority, que é o superlativo de superioridade, e o superlative of inferiority, que é o de inferioridade. Para fazer o superlativo de superioridade, nós temos a palavra the most, e nós temos também o EST. Lembra que lá no comparativo era ER, né, que a gente colocava no final dos adjetivos. Aqui nesse caso nós vamos colocar EST no final dos adjetivos para indicar que ele é mais do que os outros, tá? E assim como lá no comparativo eu tinha umas regrinhas, aqui eu também voltei, tá? Mas de uma forma geral, para que vocês possam entender, o adjetivo eu pego ele e acrescento EST no final. Quando são adjetivos de uma sílaba, eu adiciono EST normal. Para adjetivos que têm duas sílabas e eles terminam em Y, eu tiro o Y e acrescento IEST. Tipo, dirty, né, que é sujo. Quando eu digo que é o mais sujo, eu tiro o Y e acrescento IEST. Dirtiest. Funny, que é engraçado. Funniest, fica o mais engraçado. Para outros adjetivos com duas ou mais sílabas, nós utilizamos o most e o adjetivo, assim como eu falei aqui em cima, ó, o most mais o adjetivo. Quando o adjetivo ele tiver mais de duas sílabas, quando ele for grande, né? Eu tenho aqui famous. Famous é um adjetivo grande. Então, eu utilizo most famous, que fica o mais famoso. Destructive. Most destructive. Safe. Safest. Ele já termina em E, eu só acrescento ST, né? Big. Ele é monossílabo, então eu duplico essa última letra e acrescento ST. Biggest. Lazy. Aqui é uma consoante mais Y, eu tiro o Y e acrescento IST. E alguns adjetivos eles são irregulares, assim como lá nos comparativos também. Good, best. Bad, worst. Far, farthest ou furthest, certo? E uma coisa também que é pra gente prestar atenção é que geralmente a gente utiliza o the, que é o mais, a mais, né? Então, se eu digo Peter is the tallest one in the family. Peter é o mais alto, que tall é alto. Então, tallest fica o mais alto na família, certo? Então, de uma forminha geral, o superlativo de superioridade, quando ele é um adjetivo pequeno, a gente acrescenta EST. Se tiver alguma dessas restrições que a gente viu aqui embaixo, a gente vai fazer a mudança. E se ele for um adjetivo grande, a gente utiliza o the most. E o próprio adjetivo sem fazer nenhuma mudança. E o superlative of inferiority, ele é bem básico, né, de se entender. Ele não tem muitas regras nem nada, ele só tem a estruturazinha dele, que é o the least e o adjetivo. Então, quando eu digo que ele é o menos do que todos os outros, eu utilizo least e o adjetivo. Isso para todos os adjetivos. Aqui tinha algumas regrinhas, lá no comparativo também tem, mas aqui não. Aqui você só utiliza o the least e o adjetivo, para todos os adjetivos. Você quer dizer que é o menor de todos. The least, o adjetivo e a forma como é a tua frase, o final da tua frase. Marilyn is the least vain person I know.